quando a gente fala de contratos agrários, o que nós temos? Nós temos 5 contratos que são os contratos típicos e comumente utilizados dentro do agronegócio. Arrendamento rural, parceria rural, condomínio rural, comodato e integração rural. Aqui a gente vai falar especificamente sobre arrendamento e parceria, porque são os que estão sendo, neste momento, cobrados. Sabemos que o estado do Mato Grosso tem também alguns problemas no quesito condomínio rural, principalmente nas aberturas de condomínio rural. Mas a gente vai focar aqui em arrendamento e parceria. Sabemos também que com as instituições das holdings rurais, nós temos um sério problema com o quesito comodato, que será cobrado daqui para frente. Tá? Então, não tem nenhuma operação no momento falando sobre comodato rural, mas nós sabemos que é uma questão de tempo para começar a ser cobrados esses pontos nos quesitos holding rurais, das holdings rurais e também do planejamento sucessório. Bom, quando a gente pensa em contratos agrários, o que a gente está falando? A gente está falando que de um lado tem um proprietário de um imóvel e do outro lado tem um produtor rural. Os contratos agrários, eles regem justa e puramente a cessão do imóvel rural do proprietário para o produtor rural. Por quê? Porque nem todo produtor rural possui a quantidade de terra que precisa para produzir. Assim como nem todo proprietário de imóvel rural deseja explorar o seu imóvel rural. Quando a gente pensa na Constituição Federal e no imóvel rural, lá dentro da Constituição Federal, o imóvel rural ele tem um fim social, que é ser produtivo. A gente acabou de passar pelo processo do ITR, pelo período do ITR. Onde esse período, vocês conseguem perceber que quanto mais produtiva a tua fazenda for, menos imposto você paga. Por quê? Porque a ideia do ITR, ele é um imposto extrafiscal que ele tem a simples e pura finalidade de reduzir a quantidade de grandes propriedades improdutivas. Então, o foco do imóvel rural é ser produtivo. Se você é proprietário de imóvel rural e não vai explorar a atividade, você precisa passar para alguém que vai explorar. Por esse motivo que nós temos os contratos agrários. O que é o arrendamento rural? O arrendamento nós temos de um lado o proprietário, do outro lado o produtor rural. O proprietário cede para o produtor rural explorar a atividade no seu imóvel e, em contraprestação, ele recebe um valor fixo pré-estabelecido em contrato, assim como é em imóveis urbanos. Nos imóveis urbanos, eu vou lá, eu loco um ponto comercial e eu vou fazer uma loja de roupa, tá? Então, no aluguel urbano é exatamente isso que acontece. Eu, Fernanda, eu vou lá e vou alocar um imóvel comercial da Juliene ali para eu poder fazer uma loja de roupa. O que acontece? Em dezembro, o meu faturamento é alto. Por quê? Porque todo mundo vai ter ali o processo de compra de roupas no final do ano. Então, o faturamento dessa loja de roupa é alto. Então, eu tenho lá 100 mil reais de faturamento e eu vou pagar 1.500 reais para a Juliene, referente a esse ponto comercial. Em janeiro, nós temos IPTU, IPVA, nós temos rematrícula escolar, material escolar e quase ninguém compra roupa. Eu, Fernanda, que tenho essa loja de roupa, não faturo nada em janeiro. Quanto é que eu pago para a Juliene? 1.500 reais. E por que eu trouxe essa analogia para vocês? Para vocês entenderem que o arrendamento rural, independente do que acontecer com a exploração, com a safra de quem está produzindo, eu vou receber o meu valor fixo pré-estabelecido em contrato. Então, se eu planejei, se dentro do contrato eu estava dizendo que eu vou receber 40 mil reais por mês no ano de 2024 e aquele produtor que está explorando no meu imóvel perder toda a sua lavoura pelo excesso de chuva, pela falta de chuva, tiver uma frustração de safra, no arrendamento rural eu não compartilho com os riscos da atividade. Independente do que aconteça com a produção de quem está explorando no meu imóvel, eu vou receber o valor fixo pré-estabelecido em contrato. Isso é o arrendamento rural. Em contrapartida, o tributo é mais alto, mas vocês vão entender já já. No caso da parceria rural, nós temos de um lado o produtor rural, o proprietário do imóvel, do outro o produtor rural. O proprietário cede o imóvel para o produtor explorar e, em contraprestação, ele recebe frutos da parceria, frutos fisicamente. Então, se eu estou tendo ali um contrato de parceria com o João,
e o João está produzindo soja, o que é que eu vou receber? Soja. Eu recebo uma porcentagem estabelecida no meu contrato da produção de quem está explorando. Se eu estou fazendo a parceria ali, cedendo o meu imóvel para o João plantar café, o que é que eu recebo? Café. Se eu estou cedendo o meu imóvel para o João produzir gado, o que é que eu recebo? Gado. Então, na parceria rural, eu tenho a cessão do imóvel do proprietário para o produtor rural e, em contraprestação, eu recebo frutos dessa exploração, frutos dessa parceria rural. Eu não recebo valor fixo em dinheiro. Eu compartilho com os riscos da atividade. É justo e puramente aí que os contratos de parceria rural estão sendo e são descaracterizados quando não há compartilhamento de frutos, quando há compartilhamento monetário, ou seja, pagamento da parceria através em dinheiro, ou então não há compartilhamento de riscos. Quando, bom, todos os anos eu recebo 10 mil sacas de soja e o João está lá produzindo gado. E o João está lá produzindo café. Opa, mas no contrato vocês não falaram que você cedeu o imóvel para que o João produzisse gado? Por qual motivo você está recebendo soja? Inclusive, recentemente, em ligação, eu falei com o núcleo fiscalizatório, que é o chefe do núcleo fiscalizatório que está na ação de conformidade tributária nacional, justa e puramente por causa de um cliente que ele tem um faturamento extremamente elevado e hoje ele vai fazer algumas parcerias rurais para várias produções. Então, ele tem várias atividades. Ele tem suinocultura, ele tem pecuária, ele tem café, ele tem algodão, ele tem soja, ele tem milho, ele tem trigo. Então, ele tem várias atividades. E no contrato que chegou até mim, estava dizendo que ele iria pagar somente soja. Foi onde, em conversa informal, justo e puramente, a gente precisa ser amigo do núcleo fiscalizatório, e numa conversa informal, o entendimento do núcleo fiscalizatório é que não pode ser pago em um único produto. Porque isso vai caracterizar um arrendamento. Por quê? Porque se ele está produzindo algodão e ele perde todo o algodão, por que ele está me dando soja? Se ele não produziu soja na minha área rural. Então, são pontos aqui que já descaracterizam um contrato de parceria rural. Eu separei para vocês algumas diferenças práticas, que foi justamente o que a Rose falou lá no comecinho, as diferenças práticas entre esses contratos agrários. Porque a maioria dos produtores que caem em fiscalização, eles não caem em fiscalização pela redação do contrato. Eles não caem em fiscalização pelo título ali, ser parceria ou ser arrendamento. Eles não caem em fiscalização pelas cláusulas que não foram colocadas dentro do contrato. Para que serve, tá? Então, o contrato agrário, ele precisa ser redigido por um advogado. Isso é fato, isso eu falo para qualquer aluno. Para qualquer aluno, e eu tenho muitos advogados lá dentro também, mas a maior parte dos meus alunos são produtores rurais e são contadores que estão lá dentro. E eu falo para eles, o contrato agrário ele deve ser redigido por um advogado que tenha conhecimento das cláusulas necessárias para respaldar ambas as partes. Porque lá na frente, quando a gente fala de um contrato agrário, a gente está falando de altas cifras. Seja o proprietário que tem um imóvel rural de alto valor agregado, ou então um produtor rural que coloca o teu dinheiro na terra. Então, sim, as cláusulas dos contratos agrários são muito importantes. São muito importantes para quê? Para poder respaldar você juridicamente. Para que lá na frente as tuas vontades, os teus desejos sejam pré-estabelecidos. Mas não é isso que está sendo questionado pela Receita Federal. O que está sendo questionado é justo e puramente o que você faz apesar de. O que é que você faz além da redação do contrato? Não é a linha ali que está falando que você vai pagar em produto, ou a linha que está falando, a cláusula que está falando ali que o pagamento é dinheiro. É o pagamento em dinheiro. É você colocar o título que é uma parceria e você pagar em dinheiro. Isso descaracteriza o contrato de parceria rural. Isso corre um risco para você, produtor rural, e também para o proprietário do imóvel. E quando eu falo isso, não é para assustar vocês. É para mostrar para vocês que tudo isso que vocês estão tendo acesso hoje, a Receita já tem acesso. A Receita já tem uma maturidade fiscalizatória muito grande. A Receita já sabe o que acontece na prática, no dia a dia, na vivência do produtor rural.
Então, o erro, o problema do contrato agrário não está na redação. O problema do contrato agrário está na execução. O que é que você faz apesar de? O que é que você faz além do que está dentro do contrato? Como é que você paga esse contrato? Como é que você distribui esses frutos? Como é que você dá quitação nesse contrato de parceria? É justo e puramente isso que está sendo cobrado. E, obviamente, que com o aspecto prático, com o aspecto físico e financeiro, vem o aspecto fiscal.